Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 4. Enquanto você procura, que alegria estarmos aqui reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Adão. Eu estava ali pensando, viu, pastor, como o senhor é bondoso de chamar pregador para estar aqui, né? Todas as vezes que eu estou aqui, o pastor sempre com uma palavra introdutória, inicial, incisiva, importante. E como nós vemos aqui, pelo menos digo por mim como pregador, venho para servir e acabo saindo alimentado. Deus continue abençoando a vida do Senhor poderosamente, com essa preocupação de transmitir a palavra de Deus com tanta eficácia, com tanta propriedade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Adão, obrigado a toda a sua esposa, a toda a família, aos obreiros. Sem muita demagogia, essa Hope já desde 2019, Hope Church é minha casa, né? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 4. Deus abençoe nossa irmã missionária Suelen. Deus continue abençoando a serva do Senhor, por esse testemunho tão edificante. Capítulo 5, versículo de número 4, nós temos a ceia do Senhor. Eu não quero tomar muito tempo. Os que acharam, diga amém. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E você que pode, assente-se, dando glória a Deus. Lucas capítulo de número 5, trata-se senão de um dos milagres que Jesus realizou e que acabou tornando-se conhecido, pregado, meditado por toda a igreja e por todos aqueles que amam a palavra de Deus. Capítulo 5 de Lucas carrega como epígrafe do texto a pesca maravilhosa. Mas apesar da epígrafe do texto dar ênfase ao milagre que Jesus faz, não é apenas isso que o texto se trata. Não é apenas o milagre que Jesus realiza, mas também a chamada dentro do milagre que Jesus está fazendo para Pedro, André, Tiago e João, dizendo para eles que eles não tinham só potencial para serem pescadores de peixes, mas que haviam neles potencial maior para serem pescadores de homens. E o capítulo 5 inicia dizendo que uma multidão estava apertando Jesus. E este aperto da multidão para com Jesus é um aperto que acontece porque eles queriam e desejavam ouvir a palavra de Deus. Eles não estão apertando Jesus porque queriam ser curados. Eles não apertam Jesus porque queriam ser libertos. Eles não queriam apertar, não estavam apertando Jesus porque queriam testificar algum milagre. Mas o texto é claro em nos informar que a multidão apertava, oprimia e constrangia Jesus porque queriam ouvir a sua palavra. Porque essa multidão está andando com Jesus e entende que culto de Jesus pode não ter cura, só não pode faltar a palavra. Culto de Jesus pode não ter milagre,
só não pode ter ausência da sua palavra. Culto de Jesus pode não haver libertação visível, clara, mas não pode ter ausência da palavra de Jesus. Até porque eles entendiam que tendo a palavra por si só, tinha poder para curar, para libertar e para fazer grandes milagres. É por isso que nós estamos aqui reunidos, e a nossa expectativa não é em receber apenas a cura, a nossa expectativa não está em volta de ver a porta abrir, de ver o milagre acontecer ou de ver a libertação chegar. A nossa expectativa está em cima daquilo que sai da boca de Jesus, a sua palavra. Essa multidão muito bem ensinada aperta Jesus, comprime Jesus e o constrange, porque entendia: nós não podemos voltar para casa sem sermos alcançados pela sua palavra. Jesus se sente constrangido, Jesus se sente oprimido, porque havia ali um povo que desejava ser alimentado pela sua palavra. E Jesus, observando a multidão, Jesus muda o seu foco, muda a sua visão. E a Bíblia diz que Jesus deixa de olhar um pouco para a multidão que o aperta e começa a olhar para a praia. Olhando para a praia, Jesus percebe que junto à areia da praia haviam 2 barcos. E não só os barcos, mas os pescadores daqueles barcos que estavam junto deles, à beira da praia, na areia, lavando as redes. Quando Jesus observa esse cenário, muda tudo. Presbítero Levi, por que muda tudo? Muda tudo porque Jesus observa algo que o agrada. Jesus enxerga algo que chama a sua atenção. Jesus percebe algo que prende o seu olhar. Presbítero Levi, o quê? Pescadores fora do barco, encostado à praia, mas lavando as redes. E por que isso prende a atenção de Jesus? E por que isso tem a atenção, o olhar e o foco do nosso Senhor Jesus? Jesus prende o seu foco, ou focaliza a sua atenção para estes pescadores, porque Jesus sabia o que eles estavam fazendo e por que estavam fazendo. Por que eles estavam fazendo? Porque o seu período de trabalho havia acabado. Jesus sabia que os pescadores não trabalhavam durante o dia. Os pescadores trabalhavam durante a madrugada. Se trabalhavam durante a madrugada e aquele dia já era amanhã, isso significa que eles estavam no final do seu expediente, prontos para ir para casa, usufruir do conforto do seu lar, receber o carinho da sua família, mas antes de irem para casa, eles estavam lavando as redes. Presbítero Levi, e por que isso é tão importante? O porquê que isso tem a atenção de Jesus? É porque Jesus não sabia só o que eles estavam fazendo, ou por que eles estavam fazendo, mas o que estavam fazendo. Esses pescadores, você sabe melhor do que eu, que estão vindo de uma noite de frustração, uma noite em que não pescaram nada, uma noite em que o resultado foi 0, uma noite que o retorno foi negativo. E se existe algo que mais frustra o ser humano na vida, é quando alguém investe todo o seu potencial, toda a sua força,
todo o seu conhecimento em algo, e esse algo investido não gera retorno. Se existe algo que causa frustração em alguém, é investir tempo, força, dedicação e o seu conhecimento em uma coisa, e esta coisa não gerar resultados. Esses homens aqui investiram a sua energia durante a madrugada e não obtiveram resultados. Esses homens aqui investiram o seu conhecimento de mar, de pesca, da profissão, a experiência, e não obtiveram resultados. Logo, quando o resultado não vem, a consequência é sentimento de fracasso, sentimento de impotência, sentimento de frustração, de saber que eu fiz tudo o que podia e não recebi aquilo que eu estava esperando. E presbítero Levi, por que isso é tão importante ressaltar? É importante ressaltar porque nós estamos vendo um grupo de homens frustrados, desanimados, entristecidos, com o sentimento de impotência, de saber que deu o seu melhor e recebeu o pior. Mas o texto diz que mesmo debaixo de frustração, mesmo debaixo do sentimento de impotência, no sentimento de fracasso, a Bíblia diz que eles não vão para casa sem antes lavar as redes. Isso aqui chama a atenção de Jesus, porque Jesus está vendo alguém que tem motivos para desistir, mas não desiste. Tem motivo para largar, mas não solta. Tem motivo para ir embora, mas permanece. E por que eles fazem isso? Porque eles entendem que tem dia que eu não faço o que eu quero. Tem dia que eu faço o que precisa ser feito. Tem dia que eu não faço o que eu desejo, o que o meu coração pede, o que a minha mente grita. Tem dia que mesmo com vontade de ir embora, eu tenho que permanecer. Tem dia que mesmo com vontade de desistir, eu tenho que continuar. Tem dia que mesmo com vontade de fechar, eu preciso permanecer aberto. Porque alguém que entende que há momentos na vida que eu não faço o que quero, mas eu faço o que precisa ser feito. E isso chama a atenção de Jesus, porque isso demonstra a característica de alguém, pastor Adão, que não é movido pelas circunstâncias, mas é Ele que muda as circunstâncias através da sua perseverança e paciência. É por isso que eles têm a atenção de Jesus. Porque Jesus está vendo alguém que tem motivos para abandonar, mas não desiste. Tem motivos para largar, mas não solta. Tem motivos para ir embora, mas decide permanecer. Aí chama a atenção de Jesus, porque se tem algo que chama a atenção de Jesus, é pessoas que sabem o que precisa ser feito, e mesmo querendo fazer o contrário, permanece, porque entende, eu sou maduro o suficiente para entender, eu quero fazer o contrário, mas não faço o que quero, a partir de hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. Deixa eu ver se alguém entende essa palavra. Deus está levantando alguém aqui esta noite, neste culto de ceia, está dizendo ao meu coração: Levi, diga para a minha igreja, eu estou dando maturidade, firmeza e estrutura
para ele entender que ele não vai fazer a partir de hoje o que quer, mas vai permanecer no seu lugar, fazendo o que precisa ser feito. Se você crê nisso, levante as suas mãos e libere o seu grito de glória para Jesus. Frustração. E se tem algo que a frustração causa, é tirar a força de quem estava animado. É tirar a esperança de quem estava envolvido. Eles estão frustrados, mas estão lavando as redes. É por isso que Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, dizendo que e carregamos o nosso tesouro em vasos de argila. E mesmo nós estamos, e mesmo que estejamos oprimidos, não estamos desamparados, afligidos, mas não destruídos. É o reflexo de alguém que queria tomar um caminho contrário, mas decide permanecer, porque entende: eu vou fazer o que precisa ser feito. Deus lhe trouxe aqui esta noite, nesse culto de ceia, para lhe dizer: continue fazendo o que precisa ser feito. Não solta agora, não desiste agora, não abandona agora, não vai para casa agora, não desiste agora, continua fazendo o que precisa ser feito, porque eles não sabiam, pastor Adão, mas Jesus estava observando eles. Eu vou largar, eu vou desistir, porque alguém não reconhece o meu esforço, porque alguém não enxerga a minha dedicação, porque alguém não valoriza o meu trabalho. Aí vem Jesus, olhando para você e dizendo: você não me vê, mas todos os dias eu estou te enxergando. Todos os dias eu estou te observando. Todos os dias eu estou contemplando cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada contrato que você fecha, cada lugar que você chega, que você entra, que você sai. Parece que você está sozinho, mas Jesus está te observando. Então, se eu fosse você, para honrar o Jesus que acredita em você, não larga agora, permanece, permanece, permanece. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai permanecer. Eles estavam lavando as redes. Jesus observa isso. E observando que eles estavam lavando as redes, a Bíblia diz que Jesus entrou em um dos barcos. Quantos barcos tinham? Quantos? Enquanto Jesus entrou, um barco. Haviam dois, mas Jesus entrou em um. Tinha outra opção, mas Jesus naquele dia decidiu entrar no barco de Pedro. E essa decisão de Jesus não é uma decisão aleatória, até porque o meu Jesus e o teu Jesus não toma decisões sem propósito. Tinha dois, mas ele escolheu um, o de Pedro. E escolheu por acaso? Não. Porque o nosso Jesus não faz o unidunité. Ele entrou com propósito. E por que com propósito? Porque antes de chegar no lago de Genezaré, no capítulo 4, ele já tinha ido na casa de Pedro, buscar Pedro em casa. O problema é que Pedro estava tão focado em ganhar dinheiro, tão focado em trazer sustento para casa, que naquele dia ele saiu mais cedo. Quando Jesus chegou lá, Pedro não estava, mas a sogra dele tinha permanecido lá.
E não estava lá talvez porque Pedro queria, mas por uma necessidade. Ela estava doente. Só que só foi Jesus entrar na casa de Pedro que a sogra que estava doente ficou curada, porque onde Jesus está, dificilmente continua alguém com enfermidades. Por isso que se entra alguém na minha casa enfermo, e na minha casa tem a presença de Jesus, ele pode entrar enfermo às 2 da tarde, mas depois de almoçar comigo, tomar um gole de café, às 5 ele volta para casa são, porque a casa onde Jesus está, não permanece enfermidade. Jesus foi na casa de Pedro para buscar ele em casa, mas já que ele não estava em casa, Jesus foi atrás de Pedro no seu lugar de trabalho. Isso não mexe com você? Isso mostra a persistência de Jesus quando ele escolhe alguém. Pode mudar de ambiente, pode mudar de setor, pode mudar de rua, bairro, cidade, estado e país. Quando Jesus escolhe alguém, ele te encontra onde você está. E talvez eu estou pregando para Pedros aqui esta noite, que sabem que Jesus te escolheu, que tem o conhecimento que Jesus te vocacionou, que tem a ciência que Jesus lhe chamou para fazer parte da sua excelente obra, e você na intenção de fugir, na intenção de se esconder, na intenção de esquivar do chamado, mudou de rua, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou até de igreja. Mas Jesus me trouxe aqui para lhe dizer: não adianta você fugir. Aonde você estiver, eu encontro onde você está. Aonde estão chamados aqui dessa noite? Levante a sua mão. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: Pedro, seja em casa, seja no barco, seja na praia, eu não abro mão de você. Você é chamado, você é escolhido, você é chamado, você é escolhido. Se você crê nisso, diga glória ao nome de Jesus. Pedro mudou de ambiente, mas a mudança de Pedro não mudou a escolha de Jesus. Jesus entrou em um dos barcos, o barco era de Pedro. E quando entra no barco de Pedro, a primeira coisa que Jesus faz é dar uma ordem. Aqui não é um pedido. Se fosse um pedido, Jesus diria: por favor, por gentileza, como o pastor Adão fez. Alguém poderia. Não, a ordem de Jesus é imperativa mesmo: afaste o barco da terra. Por que Jesus entra no barco de Pedro? Primeiro, para chamá-lo para a vocação do discipulado. Segundo, porque Jesus, atrás de Jesus, havia uma multidão que queria ouvir a sua palavra. Quando Jesus olhou o tamanho da multidão, Jesus percebeu: se eu for sozinho, sem recursos, isso aqui não vai dar certo. A multidão era muito grande. Então Jesus vai fazer uso de 3 bases para começar a sua pregação. Primeiro, altura. Segundo, espaço. Terceiro, favor do vento. Jesus não sobe no barco de Pedro por acaso. Jesus sobe no barco de Pedro para pregar, porque no barco de Pedro Jesus teria altura para falar à multidão. Porque se Jesus não está no lugar mais alto e mais destacado, logo quando Jesus pregasse, a barreira humana impediria que a multidão dos que estivessem atrás fosse alcançados pela sua palavra. Então, ao invés de pregar no chão, Jesus decide subir em cima do barco para ter altura. A segunda coisa que Jesus precisa é do espaço. É por isso que Jesus está na praia, porque a praia tem espaço suficiente
para a multidão se acomodar e receber a sua palavra. E não só por conta do espaço, mas Jesus está na praia, porque Jesus sabe que na praia, de costas para o mar, quando ele pregasse, não tendo o recurso de um som, de uma caixa amplificadora, o vento soprando nas suas costas, quando ele falasse, o próprio vento levaria o som da sua voz, para que todos fossem alcançados. Jesus não faz nada sem propósito. Então Jesus pede para que ele afaste um pouco da terra, para que haja o espaço. E quando tem o espaço, a altura e o favor do vento, a Bíblia diz que Jesus se assentou. Por que Jesus se assenta? Jesus é um dos maiores oradores da história. E quando eu digo, nós falamos de orador, é de alguém que tem facilidade de falar em público. Ele é um orador tão experiente que ele sabia o que ele precisava antes de começar a pregar. Espaço, altura, favor do vento, para que ele tivesse resultado e eficácia na sua pregação. Mas ele, sendo um tão excelente orador, sabia que a melhor forma de falar ao público não era sentado, era em pé. Mas naquele dia, Jesus se assentou. Há pelo menos 2 motivos para Jesus ter se assentado. O primeiro é porque o barco já não estava mais na areia. O barco já estava por cima das águas. As ondas balançavam o barco. As ondas balançando o barco. Se Jesus ficasse de pé, no momento em que ele estivesse pregando, as ondas balançariam o barco de um lado para o outro. E Jesus, que estava pregando com tanta autoridade, no momento que o barco balançasse, poderia perder o seu equilíbrio. Aí, Jesus pensando na perca de equilíbrio, ele diz: hoje eu não vou ficar de pé, hoje eu vou sentar. E a pergunta é: por que Jesus? Aí Jesus responde: eu me assento, porque se eu fico de pé e perco o equilíbrio, eu sei que eles nunca ouvirão alguém desequilibrado. Jesus estava dizendo para nós e nos ensinando que tem hora que é melhor perder a razão, mas não vale a pena perder o equilíbrio. Tem hora que eu abro mão do direito, mas não abro mão do equilíbrio. Porque Jesus tinha o direito de ficar de pé. Jesus tinha razões para ficar de pé, mas Jesus nos ensinou: tem hora que é melhor perder o direito, mas não perde o equilíbrio. Tem hora que é melhor perder a razão, mas não perde o equilíbrio. Jesus, por quê? Porque eles nunca ouvirão alguém desequilibrado. Mas Jesus nos trouxe aqui, neste culto de Santa Ceia, para nos dizer: a partir de hoje, os desequilibrados receberão equilíbrio. Deixa eu ver onde está você que precisa de equilíbrio aqui esta noite. Equilíbrio para falar, equilíbrio para ouvir, equilíbrio para aprender, equilíbrio para ensinar, equilíbrio para absorver. Porque a gente pensa que pessoas desequilibradas são só pessoas impulsivas, mas são pessoas que têm dificuldade de falar, pessoas que têm dificuldade de ouvir, de decidir, de absorver, de aprender, também de ensinar.
Mas Jesus nos trouxe aqui para nos dizer: a partir de hoje, você vai ser uma pessoa equilibrada para a glória do nome de Jesus. Aonde você entrar, perceberão, ali vai alguém equilibrado. Aonde você acessar, as pessoas vão perceber, ali vai um homem, uma mulher equilibrada. E por que equilibrada? Porque o vento soprou, o terremoto veio, as coisas aconteceram, mas isso não desequilibrou ela. Ela permaneceu de pé, firme, posicionada, porque ela é alguém que tem equilíbrio. E deixa eu ver onde estão os equilibrados aqui desta noite. Jesus se assenta para não perder o equilíbrio, porque Jesus sabia que eles nunca ouviriam alguém desequilibrado. Porque pensa a dificuldade que é você absorver algo de alguém que não tem equilíbrio. A primeira reação é a autodefesa. E lá vem o desequilibrado. Lá vem a desequilibrada. Vai falar pelos cotovelos e não vai resolver nada. Vai falar o que devia, o que não devia, e não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que o desequilíbrio traz resultados negativos no casamento, na relação entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre empregador e empregado, entre chefe e subordinado. É o desequilíbrio. Mas só tem desequilíbrio quem não anda com Jesus. Porque quem anda com Jesus através do Espírito Santo, ele podia até ser meio impulsivo antes, mas depois do fruto do Espírito, ele começa a ser alguém equilibrado, que anda com firmeza, que sabe o que fala, que não fala qualquer coisa, que não ouve qualquer coisa, que não participa de qualquer conversa, que não entra em qualquer ambiente, porque esse alguém é alguém equilibrado. Aonde estão os equilibrados aqui desta noite? Glorifique o nome de Jesus. Deus nos fará pessoas equilibradas. Jesus se assenta para não perder o equilíbrio. Mas há um segundo motivo por que Jesus se assentou. Presbítero Levi, por que Jesus se assenta? Porque Jesus conhecia muito bem de oratória e sabia que quem estava de pé, no meio de uma palestra, no meio da comunicação, quem está de pé é quem tem algo para transmitir. No meio da comunicação, quem está de pé é alguém que tem algo para entregar. E quem está sentado? Quem está sentado está dizendo: já que você tem algo para transmitir, eu estou aqui porque eu quero receber. Mas aqui no culto da praia, aonde Jesus estava presente, os papéis se inverteram. Presbítero Levi, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus assentou-se e a multidão continuou de pé. Era para ser ao contrário. Era para a multidão estar sentada e Jesus de pé. Mas aqui é a multidão de pé e Jesus sentado. E a pergunta é: por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque Jesus quer nos ensinar como funciona um culto em que Jesus está presente. Porque eu disse que quem está de pé porque tem algo para transmitir, sim ou não? É porque tem algo para entregar, sim ou não? E quem está sentado é porque quer receber. Aí aqui nesse culto, a multidão está de pé e Jesus está sentado. É Jesus ensinando como funciona um culto que ele está presente.
Porque no culto que Jesus está presente, não é Ele que vem entregar e a gente que vem receber. Culto que Jesus está presente, Ele vem para receber e a gente vem aqui para entregar. Deixa eu ver se tem alguém que veio aqui para entregar o seu melhor hoje. Deixa eu ver se tem alguém que veio aqui para entregar o seu melhor hoje. Se você veio para entregar, levante as suas mãos. Isso, abra a sua boca. Se não der para abrir a boca, abra o seu coração e diga palavras de gratidão, de adoração, de redenção para Jesus, porque Ele veio neste culto e Ele não falta culto, porque Ele veio para receber. E se Jesus está aqui para receber, a gente está aqui para entregar, para entregar, para entregar. Só quem veio entregar. Oh, glória a Jesus. Calabaracia candarabahaia. Entrega o teu melhor, vai, o teu Jesus está aqui para receber. Talvez alguém não recebeu o teu bom dia hoje. Você deu bom dia, a pessoa não respondeu. Talvez alguém não recebeu a sua aperto de mão hoje. Você apertou a mão e alguém não apertou junto com você, ficou com aquela mão mole. Alguém talvez não recebeu o seu telefonema hoje. Você ligou e não atendeu. Mas tem alguém que quando você tem algo para entregar, ele nunca deixa de receber. Esse alguém é Jesus. Jesus, Jesus. Se tem alguém aqui que veio entregar algo para Jesus, Ele está aqui para receber. Libera seu grito de glória, libera sua adoração. Diga que Ele é santo, 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 diga que Ele é poderoso, diga que Ele é majestoso, diga que Ele é magnífico, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é fiel. É o momento de adoração, é o momento de entrega, é o momento de adoração, é o momento de entrega. Entrega o seu melhor se você tiver esta noite. Diga glória a Jesus, porque o teu Jesus tem te dado saúde. Diga glória ao teu Jesus, porque o teu Jesus não tem deixado faltar o pão na sua mesa. Diga glória ao teu Jesus, porque Ele tem guardado os teus, os que estão perto e os que estão longe. Diga glória ao teu Jesus, porque Ele tem te livrado nas estradas. Diga glória ao teu Jesus, porque Ele tem te guardado do homem mau. Diga glória ao teu Jesus, porque mesmo sem você saber, Ele tem desfeito laços que estavam armando contra a sua vida. Se você tem motivos para adorar, Ele está aqui para receber a sua adoração essa noite. Oh, glória a Jesus. Calavaiacia candarraias. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Isso, adora o teu Jesus, vai. Diga suas palavras. Jesus, o Senhor é cheiroso, o Senhor é lindo, o Senhor é tudo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família, é o Senhor da minha empresa, é o Senhor dos meus negócios. Libera a sua melhor adoração, Ele está aqui para receber. Glória, 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 glória. Calavacere candarabahaia. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu entrava nessa dimensão de adoração. O teu Jesus morreu na sexta tarde, mas ressuscitou no domingo de manhã. E Ele não falta culto, Ele está aqui para ser adorado. Adora, 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 adora. Oh, aleluia. É por isso que Jesus se assentou. Jesus se assenta. Primeiro, para não perder o equilíbrio.
Segundo, para nos ensinar como funciona um culto em que Ele está presente. Ele ensina a multidão, porque o nosso Jesus ensina até sentado. E após ensinar a multidão, a Bíblia diz que quando Ele acabou de falar, Ele olhou para Simão e disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. A primeira ordem de Jesus: sai do raso, vai para um lugar mais fundo, porque para aquilo que você espera encontrar, o raso não funciona. Vai para o mar alto. Porque há momentos que nós exigimos de Jesus grandes pescas, grandes resultados, grandes conquistas, mas não estamos dispostos a mexer o nosso barco das águas rasas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, para aquilo que você quer encontrar, água rasa não serve mais. Jesus está falando conosco esta noite, respondendo questionamentos: o porquê não aconteceu, o porquê não chegou, o porquê Deus não fez ainda, porque a porta não abriu, porque a oportunidade não veio, porque a pesca não aconteceu. Se Jesus está no meu barco, aí Jesus lhe trouxe aqui para lhe responder: sabe qual é o problema, Pedro? Eu estou no seu barco, a pesca está disponível, mas é necessário mexer o teu barco e tirá-lo das águas rasas para ir para o mais profundo. Porque tem resultado que a gente só alcança quando nós vamos mais longe. Tem resultado que a gente só alcança quando nós vamos mais fundo. É quando nós entramos de cabeça, é quando nós entregamos por inteiro, é quando nós não deixamos reservas. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: filho, tem pesca grande, mas é necessário ir para mais profundo. Chega dessa vida rasa de oração, chega dessa vida rasa de santidade, chega dessa vida rasa de renúncia, chega dessa vida rasa de comunhão com Deus. 2025 é o ano do relacionamento, e relacionamento com Deus não serve do raso. Relacionamento com Deus é no profundo, é no profundo, é no profundo. Aonde estão os Pedros aqui esta noite, que estão dispostos a sair do raso hoje e caminhar para as águas mais profundas? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Deus marcou este encontro para lhe dizer: chega de viver no raso. Hoje é a noite que eu marquei para lhe trazer para o mais profundo. E se eu não quiser ir, Deus vai criar situação negativa no raso, que vai te obrigar a ir para o mais profundo. Mas no raso você não permanece. Mas me amava, começou a falar mal de mim. É Deus criando situação no raso, para te obrigar a ir para o mais profundo. Mas eu conseguia entrar e sair, entrar, fechar a porta. É Deus criando situação no raso, para te levar para o mais profundo. Mas a vaga era minha, estava tudo certo, passei lá, Ele gostou de mim. Chega um e-mail, infelizmente,
não foi possível enquadrá-lo dentro da nossa equipe. É Deus dizendo: eu estou criando situações no raso, para ver se você entende que está na hora de ir para o mais profundo. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Se coloque de pé, por favor. Talvez os primeiros 6 meses foram 6 meses de vida rasa. Talvez os primeiros 6 meses deste ano foram 6 meses de vida tranquila. Talvez os primeiros 6 meses deste ano foram 6 meses de vida relax, calma. No português abrasileirado, a Deus dará. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: chega. Os últimos 6 meses deste ano serão meses de profundidade, serão meses de relacionamento, serão 6 meses de entrega, serão 6 meses de comunhão. Eu sinto a autoridade de Deus para falar o que eu estou dizendo aqui. Deus não permitirá, Deus não vai aceitar, Deus não vai deixar você continuar numa vida rasa. Deus vai criar situação e vai te levar para águas mais profundas. Oh meu Deus, o Espírito de Deus está falando ao meu coração, que tinha gente que queria estar numa profundidade há muito tempo, mas o raso fez você se acomodar, e você disse: ir para o profundo vai dar muito trabalho, é melhor continuar numa vida rasa. Mas Deus está dizendo: eu vou te impulsionar hoje, e se você não for por conta própria, eu te puxo. Mas no raso nunca mais, no raso nunca mais, no raso nunca mais, diz o Senhor. Sabe o que é viver no raso? É saber que tudo está faltando, mas se contentar na desculpa de dizer: ainda tem um pouquinho de azeite na botija. Para não dizer que está vazio, tem um pouquinho ainda. Mas o que Deus tem para você não é pouco. O que Deus tem para você é muito. E é tão muito que vai ter para você e vai ter para quem estiver à sua volta. Porque vai transbordar, 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 transbordar. Só quem crê que Deus vai fazer transbordar. Fecha os teus olhos. Nós te damos graça, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. E nós clamamos pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Nos arranca do raso hoje. Nos tira do comodismo hoje. Nos arranca e nos move da conformidade hoje. Nos leva para as águas mais profundas, para um relacionamento mais sério, para uma comunhão mais estreita contigo. Que os cultos domésticos voltem. Que as campanhas de oração durante a madrugada voltem. Que o prazer de começar o dia pela manhã, consagrando a Ti em oração, volte. Que o desejo de se alimentar pela Tua palavra volte.
Porque a partir de hoje, águas profundas, o ano do relacionamento e o ano da profundidade, é o que nós te pedimos. E se você crê nisso, diga glória ao nome do Senhor e adore o nome de Jesus.